Via Justiça de hoje é sobre o distrato de imóveis. Não há lei específica sobre o tema. E os casos polêmicos estão sendo resolvidos nos PROCONs ou pela jurisprudência. Nossos convidados, o juiz Cristiano Generoso, da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o advogado Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei para regular o distrato de imóveis no Brasil. Doutor Cristiano, doutor Kênio, quais são as polêmicas em torno do distrato de imóveis no Brasil? Doutor Cristiano, começando pelo senhor. A principal polêmica é a própria possibilidade de você fazer um distrato. A lei que regula atualmente, que é a Lei 4.591 de 64, ela fala que esse compromisso ele é irretratável. Mas só que nós precisamos de analisar o porquê dessa irretratabilidade, que era a rigor para se proteger o próprio consumidor, quem estava comprando essa unidade. Temos também a questão do valor. O que é que pode ser devolvido, quanto, ou se vai ser devolvido alguma coisa. Isso são as principais demandas e debates de hoje. Doutor Kênio, quem realmente dá causa a tantos processos judiciais referentes à rescisão de compra de unidades vendidas na planta? Eu atuo na área há quase 30 anos, então a gente tem acompanhado isso. Eu posso afirmar categoricamente que 90% dos distratos são motivados pelas construtoras que atrasam com a obra. Então o que acontece? Houve o boom imobiliário de 2008 para 2013, as construtoras então, se aproveitando dessa demanda, lançaram muitos empreendimentos, além da capacidade de produção. Então, na prática, um prédio que demoraria 2 anos, ficou 4, 5 anos para ser concluído. Esse atraso de 2, 3 anos motivou, então, os distratos. Logicamente que a crise econômica de 2015 para cá motivou uma situação de vários compradores não conseguirem arcar com o pagamento. Mas eu entendo que, na prática, é a construtora ou o incorporador que motiva, sim, a maioria dos processos de rescisão contratual. Quais são os casos mais sérios levados ao judiciário? Exemplos de casos. Esse que o Dr. Kênio acabou de falar, atrasos e muitas vezes até frustrações. A pessoa compra, começa a pagar e muitas vezes a incorporação não sai nem do chão. E temos também casos de incorporações de unidades que são entregues com problemas, aquilo que foi contratado não foi entregue, e temos também distratos por problemas financeiros. Agora, doutor Kênio, esse projeto de lei que está em discussão na Câmara, ele vai facilitar a rescisão do contrato de compra de imóvel? De que forma? O que está posto nesse projeto de lei? Basicamente o projeto, como o doutor Cristiano colocou, a lei existe aí, tem o Código Civil que até coloca uma moderação em relação à punição, à multa, né? E se aplica ao caso o CDC também, o Código de Defesa do Consumidor. Mas o projeto ele tem como mérito definir um percentual de multa contra o adquirente, ou seja, quando o adquirente ele rescinde o contrato sem culpa da construtora, aquele mero arrependimento, seria a multa de 10% sobre o que ele pagou. Tem esse mérito, mas tem uma falha grave, doutor Cristiano, é que o projeto não fala a multa contra a construtora, que é a parte mais forte. Então tem que haver um projeto, um aperfeiçoamento, deve ser bilateral, que o grande divergência que existe, até está sendo julgado em recurso repetitivo no STJ, é que as construtoras fazem o contrato de maneira desequilibrada, colocam várias multas contra o adquirente, multa de atraso 2%, de rescisão de até 80% do que ele pagou, que é um absurdo, e não colocam multa nenhuma contra a construtora, o que é completamente desequilibrado. Então o projeto caminha para regulamentar, mas estamos... Precisa desse equilíbrio. Esse equilíbrio tem sido feito atualmente pelo Judiciário. O Judiciário tem entendido que essas multas, que são várias, que são aplicáveis só ao consumidor, o contrato tem sido equilibrado pelo Poder Judiciário para que elas sejam aplicadas também à incorporadora, se ela deu causa a inadimplemento, atraso, etc. e tal. Só que
Como demanda judicial, toda demanda é passível de decisões diferentes, é passível de mudança, de entendimento. Então não está pacificado um valor, a jurisprudência não está pacificado ainda um valor específico. Sequer o judiciário, sequer o STJ, que julgou um recurso repetitivo sobre isso, ele entrou nessa seara. E as decisões elas têm variado de 10% a 25% de retenção. Então, por isso que a lei é fundamental, eu diria, para clarear, estabelecer-se as regras desse contrato de forma que possa, inclusive, evitar o ingresso de demandas para se discutir isso. Se você sabe que a multa é de 10% para cada um, digamos, né, você vai entrar para discutir uma multa que já é legalmente determinada. É grande a judicialização desse tema hoje no judiciário? Até mesmo porque as incorporadoras têm resistido a aceitar até mesmo o distrato. Por quê? Como eu havia falado, a lei ela fala que esse compromisso é irretratável. Só que essa irretratabilidade que fala a lei, a mens lesa, a vontade dela, era para proteção do próprio consumidor, daquele comprador da unidade, contra eventos futuros. Porque, na realidade, ele estava pagando agora, ali, e iria receber depois. Se não houvesse regras que amarrassem esse contrato de retratabilidade, amanhã a incorporadora, por exemplo, aproveitando um mercado mais propício, simplesmente iria romper o contrato sem ônus nenhum e vender a unidade a um preço melhor. Então a irretratabilidade ela é favorável ao consumidor. E aí, tomando-se por base essa premissa, e a premissa da própria Constituição, a premissa do Código de Defesa do Consumidor, o Judiciário tem entendido pela possibilidade de distrato no caso. Como que o senhor vê essa questão? Inclusive, parece que há outros projetos, né, doutor Cristiano, no Congresso? Temos outro que fala de 15%, temos notícia também de um projeto entregue ao presidente para a medida provisória, isso já tem uns 2 anos, que não redundou, né, nessa medida provisória, que determinava até 80% de retenção. Agora, por que não há uma lei até hoje sobre isso, doutor? O que acontece na prática, a questão não é de lei, é questão mais de princípio, de honestidade. Né? O contrato, ele é bilateral. O que acontece na prática é que a construtora se aproveita de ter um bom jurídico, faz o contrato completamente desequilibrado, há uma questão emocional do adquirente não ter uma assessoria jurídica, ele assinar o contrato pela emoção, sem um advogado para reequilibrar o contrato. É o sonho da vida dele. O sonho. E como o doutor Cristiano colocou, todo contrato ele pode ser rescindido. Logicamente, se o consumidor não tem como arcar com o pagamento, logicamente que tem que haver rescisão. O que acontece na prática é que o contrato, de acordo, né, com a própria lei, ele tem que ser interpretado a favor do consumidor. Outro fator interessante também é que as construtoras, é isso que eu quero colocar bem claro, quem descumpriu as normas, quem descumpriu, no caso assim, o dever de entregar os imóveis, foram os incorporadores. Então, se eles entregassem o prédio na data aprazada, não haveria nem 10% das decisões que existem hoje no Poder Judiciário. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça falando sobre o distrato de imóveis e a ausência de uma lei específica no Brasil sobre o tema. Participam do programa o juiz Cristiano Generoso, da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o advogado Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário.
Nós fomos às ruas aqui da capital, em Belo Horizonte, para saber da população o que entende sobre distrato de imóveis. Vamos ver. Ambas as partes têm que ser ressarcidas, né? Tanto o inquilino como a administradora. Ver o que está no contrato e definir se é 30%, 40% de multa e pronto. Eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade, saber que ele tem uma condição boa de poder comprar um imóvel para que não seja devolvido ou que vai passar por um aperto, né? Eu acho assim. Todo mundo tem que fazer o seu pé de meia, mas com consciência. O vendedor deve ser recompensado por uma parte, porque ele ficou com o imóvel parado naquele período, ele podia ter vendido. Antes de você comprar uma coisa, tem que ler direitinho, assinar direitinho as coisas. E também, assim, tem que ser em todas as partes, tanto para quem está vendendo e para quem está comprando também. O que o senhor achou da fala popular, doutor Cristiano? É muito interessante que o povo tem essa visão que eu acho assim dos negócios jurídicos que eles firmam durante o dia a dia. Só que é um pouco, para não dizer muito, diferente quando você está contratando com uma grande empresa. Eu creio que é interessante essa fala que todos devem ser recompensados em função de um distrato, mas nós temos que ver até que ponto a própria incorporadora necessita de uma reparação pelo distrato. Afinal das contas, ela vai receber o imóvel de novo e vai poder revendê-lo. Logicamente que ela teve que arcar com propaganda, custos da venda, etc. e tal. Mas até que ponto isso aí gera reparação? E outra questão também é que nós temos que ver que se trata de um contrato de adesão. Você não negocia as cláusulas. Está aqui, você aceita ou vai procurar outro negócio para fazer. Né? Não são cláusulas, em regra, passíveis de ser negociada com a incorporadora. É um contrato de adesão. E muitas vezes em linguagem não acessível, mesmo para nós, que somos do meio jurídico, que teríamos que sentar e pensar bem na situação, no que aquela cláusula estava dizendo. Quem dirá para o cidadão que não tem formação jurídica. Doutor Kenny, como que o senhor viu a fala popular? Interessante, vou pegar o gancho do doutor Cristiano. Eu como advogado atuante na área, o que eu vejo no dia a dia? 90%, coloquei esse percentual dos contratos que a construtora coloca o seguinte, que a partir do momento que a construtora consegue o habite, com a baixa construção, ela pode cobrar o valor total do imóvel, restante do imóvel, ou colocar juros de 1% ao mês sobre o saldo do devedor. Sendo que a maioria dos contratos, a pessoa compra e vai pagar o resto do imóvel com financiamento no banco, código financeiro. Vou colocar isso que isso é comum no nosso país. Na prática, a construtora usa da sobriedade de colocar o habite como se fosse o imóvel está completamente pronto, o que é uma inverdade. Para se financiar o imóvel, é necessário que a construtora ela tenha uma matrícula no cartório individualizada, então tem que ter o habite, pagar a CND e conseguir a matrícula para que o banco venha iniciar o processo de financiamento. Então, na prática, os contratos são leoninos, maliciosos, e nesse ponto, até mesmo o advogado passa por cima disso, porque ele não domina o assunto. O habite é concedido a baixa construção com imóvel sem piso, no cimento grosso, sem azulejo, né, com imóvel ainda sem nenhum acabamento interno. O habite é concedido basicamente com um prédio pronto do lado externo, e o município de Belo Horizonte, desde 2016, nem entra no prédio para conferir o habite. O habite é concedido baseado no quê? Na volumetria do que é construído, nos afastamentos do prédio e se o acabamento externo está pronto. Então, são cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem e, em função desse contrato, cobra-se juros de 1% ao mês. Se você deve 400 mil, ela passa a cobrar mais 4 mil de juros de um pagamento que não foi feito porque ela não forneceu a documentação apta ao adquirente pleitear o financiamento. Isso acontece em todo o Brasil rotineiramente e o magistrado, às vezes, não é alertado em relação a isso porque a matéria é muito técnica de construção. Então, até o advogado passa, às vezes, por cima dessa cláusula por ignorar essas nuances que somente o engenheiro, a construtora, sabe.
Então eu quero alertar que outras cláusulas e que a construtora passa a cobrar o condomínio baseado na assembleia que ele faz com o síndico eleito, sem dar posse do imóvel. Então isso acontece no nosso Brasil. As construtoras cobram condomínio e IPTU sem entregar as chaves do imóvel. Passam a cobrar o valor final do imóvel sem entregar essas chaves. E o STJ se posicionou nesses dois casos, que somente pode ser cobrada a cota de condomínio IPTU ou o valor restante após a documentação completa ou após a posse do imóvel em relação ao condomínio. Doutor Cristiano, quais são as posições do STF e do STJ sobre essa questão do distrato de imóveis? Bom, o STJ já pacificou um tema num recurso repetitivo, autorizando o distrato e determinando que seja, se a culpa foi da incorporadora, a restituição vai ser completa, tudo que foi pago. Se a culpa for do consumidor, pode ser parcial essa devolução. E a Justiça tem entendido que essa devolução está variando aí entre 10% e 25%. Mas essa questão do parcelamento, doutor, parece que nesse projeto que é uma devolução total, imediata, não é isso? Integral, em 30 dias? Isso já está pacificado até na súmula que o doutor Cristiano colocou, a súmula 543, a devolução é de imediato. E no projeto, Cristiano, está colocando que vai ter um prazo de 30 dias para devolver. 30 dias de prazo para devolver. É razoável. É razoável. Mas assim, parcelado é abusivo. Né? E que nós vimos, né, doutor Cristiano, os contratos de compra e venda de construtoras, que o parcelamento seria de acordo com o prazo que foi pago o imóvel. Ou seja, se demorou 30 meses, pagar em 30 parcelas. Logicamente, isso é inaceitável, porque o consumidor, o comprador, ele precisa do recurso para adquirir outro bem. Então, o ponto básico é que o contrato é feito pela construtora, ela tem o domínio do assunto e não pode se valer disso para criar cláusulas que venham a prejudicar em excesso o consumidor. Então, o ponto básico, Carlos, é que a maioria dos contratos prevê multa de 50%, 70% a 80% contra o consumidor. E a gente vê os consumidores tentando negociar com a construtora, elas são irredutíveis. Elas já mandam o consumidor procurar via judicial, porque querem se valer do contrato para obter uma vantagem abusiva. Tem inclusive algumas cláusulas que falam que a retenção é em percentual sobre o valor do imóvel. Total. 20% do valor do imóvel. Raramente sobra alguma coisa do que foi pago para restituir. Correto. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Via Justiça, o distrato de imóveis e a falta de uma lei específica sobre o tema no Brasil. Participando do programa, o juiz Cristiano Generoso, da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o advogado Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário. Como estão os juros hoje na compra de imóveis? Como estão as parcelas? São parcelas altas? São juros exorbitantes, doutor Cristiano? Eu fiz um breve levantamento sobre isso. E a gente vê que tem variado entre 8,50% e até 14,9% ao mês. Se você for olhar esses juros, eles tiveram uma queda de, me parece, 14%, 15%. Só que nesse mesmo período a Selic caiu 49%. E se você for analisar com relação a outros países, nossos juros são altíssimos, principalmente levando em consideração que é um empréstimo com garantia real. Uhum. Quando um comprador não consegue pagar as parcelas por questão da crise econômica, desemprego, etc., o que deve fazer? Ele sendo adquirido na planta do imóvel, ele tem que notificar a construtora de imediato para caracterizar a rescisão e negociar, no caso, a devolução do valor que tem direito. Se ele deu causa, arrependeu, né? Então ele vai pagar a multa de 10%, vai negociar 15%, o que for. Mas nunca acima de 25%, que é o limite máximo. Agora tem construtor que cobra 50%, 70%. Se a construtora insistir nisso, ele vai ter que procurar um advogado para entrar com a ação, para rescindir o contrato e requerer a devolução do valor que tem direito.
Se por acaso a construtora cometeu o erro de atrasar com a obra, deu causa na rescisão, aí sim, tem que devolver tudo para o consumidor, corrigido, e o consumidor pode cobrar a multa contra a construtora, porque houve a falha por parte dela. Cabe indenização por perdas e danos em distrato de imóveis? Com certeza, havendo o prejuízo material e mesmo moral, né, são reparações que são cabíveis nesse caso. Nós temos exemplo, por exemplo, a pessoa, eu tive um caso, ela comprou porque ia casar e atrasou a entrega, ela teve que morar na casa dos pais da noiva durante um período até receber. Nós estamos tratando, né, de um sonho. Temos casos de prejuízos materiais, por exemplo, a pessoa comprou porque ia alugar o imóvel e ficou um período até receber sem essa locação. Aí seria o quê? Lucros cessantes? Lucros cessantes nesse caso. Sim, sim. Doutor Kênio, qual que é a percentagem de desistência na compra de imóveis hoje no Brasil? Chega a quantos por cento? Eles falam em torno de 25% em média, falam isso. Não há pesquisa concreta em relação a esse detalhe. Mas os sindicatos, né, que trabalham com construção civil falam em torno de 25%. 25%. Em média. Agora, então, o contrato, no caso do imóvel, é um contrato de consumidor, né? Código de Defesa do Consumidor. Correto. Então, colocar ali na promessa de compra e venda que não pode desistir, isso não... Eu acho que o ideal, Carlos, é o consumidor, acho que o ideal, o que eu entendo, antes de assinar o contrato, ele fazer inserir as cláusulas que venham equilibrar o contrato. Então é uma relação altamente complexa, eu falei esse caso do Habite-se, com relação a garagens, com relação a projetos, as construtoras deixam de cumprir uma série de obrigações, então o ideal é o consumidor se ater à questão racional, analisar o contrato, levar para um advogado, inserir as cláusulas que venham ali proteger. E não assinar nenhuma cláusula desequilibrada. Por quê? Para poupar o juiz de ter trabalho no futuro. Porque se você faz uma cláusula, um contrato bem feito, o que eu falo com o meu cliente? Ó, se por acaso o consultor não quiser equilibrar o contrato, compre de outro. Ô, gente, o mercado está super ofertado, tem muito imóvel à venda. Então é melhor comprar pronto, inclusive, porque você compra o que você já está vendo. Agora, o construtor hoje está muito mais acessível a negociar, porque se eu não negociar, ele não consegue vender. O mercado está desaquecido. Então o ponto básico é esse, Carlos, é colocar no contrato cláusulas claras, equilibradas e que protejam ambas as partes. Estamos chegando ao final do programa, as considerações finais do senhor, doutor Cristiano. Foi um prazer estar aqui e a gente faz o apelo, como tomando o gancho do doutor Kênio, que sabemos que é a realização de um sonho, aquisição da casa própria, do apartamento, mas que deve-se ter uma postura racional nesse caso. Não se deixar levar pela emoção, pela pressão de se fechar na hora. Não, vamos fechar agora, porque é a última unidade. Você vai perder. Não, levar para alguém com conhecimento, advogado do ramo, que conhece a fundo o direito imobiliário, para não ser vítima de cláusulas abusivas que vão trazer no futuro uma série de dissabores. Doutor Kênio? Eu acho importantíssimo o consumidor, né, ter mais cautela no contratar. Eu entendo que é preferível comprar um imóvel pronto. O distrato é um direito da pessoa e ter aquela reflexão. Eu vou ter capacidade de pagamento ao final? E por lado do construtor, que o construtor seja mais assim, vamos colocar, consciente para cumprir o contrato e se houver o distrato, que venha a pagar o que é direito ao consumidor sem ter que motivá-lo a entrar com a ação. Então eu entendo que é lamentável, né, essa postura da construtora não negociar ou não querer cumprir o próprio contrato que permite esse distrato. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Cristiano Generoso e o advogado Kênio Pereira. Contato conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.